explicações são maravilhosas, muito claras. Mesmo a gente não estando dentro da área da psicologia e da pedagogia, a gente consegue absorver facilmente. Eu possa ajudar muitas mãezinhas que estão não conseguindo, na verdade, entender os comportamentos dos filhos, né? Se sentem muito perdidas, tá bom? Muito obrigada, Suelen. Fica com Deus. Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos à jornada do desenvolvimento do autista. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês em mais um evento, em poder compartilhar mais conhecimento, mais ciência, mais eficácia, mais tratamento seguro e certeza que você está no caminho correto. Isso tudo a gente vai aprender aqui nessa jornada, que eu e minha equipe preparamos com todo carinho. As aulas estão fantásticas. Na aula de hoje você vai descobrir por que o seu filho, paciente ou aluno não está desenvolvendo como poderia. A gente vai, né, ter um leque aqui de informações, várias descobertas, e eu estou aqui com essa missão, que para mim é muito clara, que é ajudar você, né, a sair desse ponto que você está aí desesperado, sem saber o que fazer, com muitas crises, muitas birras, a criança não comunica, a criança tem dificuldade na inclusão, dificuldade na escola, autoagressão. Você vai sair deste ponto para um ponto em que você consegue enxergar definitivo, né? Definitivamente uma luz no fim do túnel. Você vai enxergar, nossa, é possível. É possível fazer um tratamento seguro, é possível ver resultados, é possível colher, né, os frutos desse plantio que você vai descobrir aqui ao longo dessa jornada. E é claro, né, para quem não me conhece ainda, eu sou Suelen Priscila, sou psicóloga infantil e atuo com autismo há mais de 15 anos. Porque esse tempo todo? Porque durante a minha graduação eu fiz estágios, né, com autismo, eu fui aplicadora ABA, eu tive contato com vários profissionais referência no Brasil naquela época. Porque naquela época a gente falava ainda muito pouco, né, em autismo, falava muito pouco ainda em tratamento, era tudo muito desconhecido, os diagnósticos eram tardios. Então, desde lá atrás, eu fui a primeira psicóloga aqui na minha região, né? Estou no interior de Minas. Fui a primeira psicóloga que a trabalhar com autismo, a buscar capacitar e especializar. Então, já tem 15 anos que eu estou na área. E a cada dia eu convivo com famílias autistas, eu colho os frutos do meu trabalho, eu vejo crianças desenvolvendo e sei que essa é a minha missão, é passar esse conhecimento para vocês e ajudar o máximo de crianças, adolescentes, adultos, idosos, autistas, famílias, né, de pessoas que têm uma pessoa com diagnóstico de autismo na família e também ajudar nas escolas, que a gente tem resultados fantásticos também com os professores aprendendo, né, sobre comportamento, sobre ciência e também, é claro, os profissionais. Então, meu objetivo aqui é ajudar vocês, esses três grupos aí, né, a família, os profissionais e a escola, no desenvolvimento. Um desenvolvimento, este que estamos falando, que é global, né, não é só em casa, não é só na escola, não é só, né, na clínica, não é só na sociedade, que a sociedade também, né, os ambientes sociais se incluem aí nesse desenvolvimento para a criança alcançar o seu pleno desenvolvimento. Então, eu tenho especialização aqui pela Unimontes, eu tenho uma pós-graduação em didática e metodologia no ensino superior, tenho especialização em análise do comportamento aplicada ao autismo pela UFSCar, que é a referência em autismo aqui do Brasil, né? Uma das grandes referências, que os polos estão em São Paulo, UFSCar, USP. Eu me formei pela UFSCar, uma das primeiras turmas que teve aqui no Brasil. Por quê? Na época que eu me formei, muito ansiosa, né, para aprender mais, para trabalhar mais, porque eu tinha também minhas dificuldades, assim como vocês têm suas dificuldades, quem está aí formando, iniciando carreira, as próprias famílias. Eu tinha dificuldades que eu observava, eu falava, eu preciso ajudar esse público, eu preciso criar algo, né, um caminho, uma estrutura para ajudar essas pessoas.
E isso me movia muito. Então, durante a graduação, já como estagiária, eu já fazia todos os cursos que vocês podem pensar. Minhas colegas brincavam comigo: ah, Suelen, tem um curso ali de escalar montanha. Vai lá fazer, porque tudo eu fazia. Não só no autismo, mas para deficiência intelectual, TDAH, Libras, Braille. Fiz todos os cursos, né, nessa área de educação especial durante a graduação. Participei de projetos de pesquisa de universidades renomadas, como a Universidade Federal de São João del Rei, a Unimontes, a minha faculdade, a Faculdade Pitágoras, fui bolsista. Então, eu sempre me envolvi com a pesquisa junto com a prática. E isso é fantástico para a gente alcançar realmente resultados e ter um embasamento, né, teórico e científico. E aí, nesse processo, quando eu me formei, eu falei, gente, no Brasil ainda estava começando isso aí da questão da especialização, mas ainda, eu lembro quando eu formei ainda não tinha exatamente, eu falei, olha, eu vou para os Estados Unidos, eu quero aprender mais. E eu pensei até, né, em fazer o meu mestrado lá. E aí eu fui, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos assim que eu me formei e conheci os maiores centros de autismo, alguns centros, né, como o NEC, que é o New England Center for Children, que tem todo um tratamento intensivo em aba, em autismo lá em Massachusetts. Conheci também o Centro em Nova York de intervenção precoce. E aquilo me instigou. Eu falei, gente, eu queria muito ter feito mestrado lá, né? Que eu queria muito aprender ali. Mas também, quando eu voltei para o Brasil e fui pensar nesse meu processo de carreira, eu pensei, gente, mas e aqui? É aqui que está precisando, é aqui no Brasil que não tem, que falta, porque os Estados Unidos é pioneiro no tratamento, né, do TEA, no tratamento ABA, no tratamento científico, e no Brasil não. Então eu falei, é aqui que eu preciso ficar, é aqui que eu preciso ajudar, eu vou estudar, vou me capacitar, mas eu quero ajudar aqui. E mais ainda aqui na minha região, né, que é onde eu estou. Apesar de, ao longo da minha carreira, né, eu fui supervisora, coordenadora de várias clínicas, de várias famílias, em várias regiões do Brasil, em vários estados. Então, eu estive em São Paulo, interior de São Paulo, pessoal do Nordeste, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Recife, toda essa região aí, Bahia. Eu estive também, né, como coordenadora, ainda sou coordenadora de clínicas e supervisora, mas hoje o meu foco do meu trabalho é todo aqui para passar conhecimento, para ajudar vocês. Eu ainda atendo pacientes, mas o meu foco maior é compartilhar conhecimento, é trazer essa vivência para vocês, é abrir o olho de vocês, para vocês não serem enganados, que está acontecendo muito isso, infelizmente, agora com esse boom de informação. Então, olha só, lá atrás eu saí de um contexto que nem tinha especialização no Brasil. E hoje tem tantas que a gente não consegue contar. E aí, o que isso se tornou no nosso cenário brasileiro? Uma bagunça, né? Então, tem profissional formando a todo momento, em autismo, em ABA, em especializações, que não tem profissionais, não tem professores capacitados, é tudo online, não tem uma certificação correta, a pessoa sai aplicando a terapia de qualquer jeito, e isso traz, né, um lastro assim, avassalador para as nossas crianças. E é por isso que eu estou aqui, para compartilhar o máximo com vocês e para ajudar ao máximo vocês. Que eu sei que tem gente de regiões aí pequenininhas, né, regiões que não tem tratamento, não tem clínicas, a pessoa precisa ir para a capital ou precisa buscar aqui mesmo na internet. Inclusive, já me contem aí aqui no chat, por favor, de onde que vocês são, né? Se você é papai, mamãe, profissional, vovó, vovô, titia, professor de apoio, professor regente, diretor, me conta aqui no chat que eu quero saber mais um pouquinho sobre vocês também, tá? Podem me contar aqui que eu adoro essa interação. Então, gente, nesse meu processo, finalizando aqui a minha história, eu busquei o máximo e ainda busco, é claro, a gente não para. Então, eu fiz a especialização, eu viajava mais de 1.000 quilômetros a cada 15 dias para ir para São Carlos ou Ribeirão Preto para fazer minha especialização. E nesse processo eu passei no mestrado em educação especial
da UFSCar, que também é referência, passei em primeiro lugar, porque né, o meu currículo muito bom, muitas pesquisas, muita apresentação de trabalho. E foi um marco, assim, na minha história, o mestrado. Eu fiz um projeto com trigêmeos autistas, muito legal, né? Que é um caso raro aqui no Brasil. Foram meus pacientes. E eu fiz o acompanhamento desses trigêmeos. Então, eu tive a parte teórica da universidade, a parte prática, porque se eu não pegar pôr a mão na massa, não faz sentido para mim. Então, eu fiz esse projeto, foi muito importante. Temos artigo publicado, tem tudo. No meu Instagram tem tudo lá, vocês podem procurar. Inclusive, já tira uma fotinha aqui também, posta no Insta, me marca que você está participando da jornada do desenvolvimento do autista, dessa aula 1, chama as pessoas para participar, que ainda vão ter mais 2 aulas aí maravilhosas, vamos ter lives no Instagram, @suelenpriscila.psicóloga, então participe, você que está aí, né, assistindo, e chame mais pessoas para participar, tira uma fotinha, fazer até a pose pro print e já me marca e chama seus colegas, as pessoas que têm interesse para participar também. Então, nesse meu processo do mestrado, foi fundamental, foi um marco, porque a partir daí eu me tornei supervisora, né? Para ser supervisor no Brasil, você tem que ter especialização, tem que ter mestrado. E eu comecei a fazer esse movimento de supervisionar e coordenar muitas clínicas, muitas famílias, processos judicializados também, que as famílias, né, me solicitavam para guiar o tratamento. E isso foi fantástico durante, né, boa parte aí da minha carreira profissional, quando eu fiz o meu mestrado. Isso foi maravilhoso, me ajudou muito, ampliou muito o meu horizonte para buscar dados, né, para trazer todo esse conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, como também tudo que eu criei, tudo que eu montei meu, né, embasado na ciência, para ajudar mais ainda vocês. Então, prestem bastante atenção nessa aula, nessa jornada. Não se distraia. Você, mamãe, eu sei que você tá aí, às vezes com seu filho, dando birra, ou tem que dar comida, não tem rede de apoio. Mas presta atenção, tenta focar um tempinho aqui. Ou você pode assistir a aula também, né, em outro momento, que vai ficar gravada por um tempo. Mas foca esse momento aqui para você aprender comigo, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que vai ser muito bom, vai ser um divisor de águas na vida do seu filho, do seu paciente ou do seu aluno. Gente, tem muita gente perguntando se vai ter certificado. Porque, né, quem já participa dos meus eventos sabem que eu sempre dou certificado para vocês, que eu gosto, né, de reconhecer mesmo que vocês estiveram aqui. Tem gente que precisa para faculdade, enfim. Então, vai ter certificado. E aí, prestem atenção. Durante esses 3 dias, eu vou compartilhar estratégias maravilhosas com você para transformar a forma de lidar com o autismo. E eu vou reconhecer esse seu empenho. Então, não é só, eu sei que vocês não estão aqui só pelo certificado, sim pelo aprendizado, né? Mas como que vai funcionar? Ao final de cada aula, eu vou passar uma palavra-chave para vocês. Quando eu falar essa palavra-chave, vocês vão anotar e guarda, reserva, tá? Que no final das 3 aulas, você vai me apresentar, então, essas 3 palavras-chave. E aí, você vai ter acesso ao seu certificado. Então, você vai solicitar esse seu certificado, a gente vai mandar para vocês no final da 3ª aula, né, um questionário para você preencher, você vai colocar as 3 palavras-chave e depois você vai receber o seu certificado sem estresse, não precisa ficar desesperado, mandando mensagem, Sueli, não recebeu o certificado, cadê o certificado? Porque se você fizer todo o processo certinho, você vai receber o seu certificado ao final, tá bom? Então, não se preocupe, fique comigo aqui até o final, até a 3ª aula. Assista as aulas completas, porque, né, para você receber algo, eu preciso entender que você participou. Então, participe e ao final dessa jornada você vai garantir o seu certificado. Então, ela consegue trazer algo de uma maneira muito clara, a junção entre teoria e prática. Então, ela apresenta vídeos, ela apresenta modelos de programas e como aplicar, além de dicas valiosíssimas. Antes de mais nada, eu quero te fazer umas perguntas. Você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas que seu filho, seu paciente não está desenvolvendo como poderia?
Você já se sentiu incapaz no meio disso tudo e falar, meu Deus, socorro, o que que eu faço? O que que eu vou fazer agora com essa criança? Você como profissional, né? Qual o objetivo? O que que eu faço com esse paciente? Ele não consegue mais evoluir a partir daqui, eu não consigo passar orientações efetivas para a família. Ou na escola, o professor desesperado, meu aluno não fica sentado. Ele faz muita estereotipia, ele fica fazendo barulho durante a aula, ou pior, ele fica andando na escola. Eu já vi muito acontecer isso. Então a criança fica a aula inteira rodando na escola. Ela não fica dentro da sala de aula, isso é muito comum. Infelizmente, o professor se sente totalmente incapaz, não sabe o que fazer, principalmente na hora das crises e birras, que todo mundo olha, todo mundo te julga. Você, mamãe e papai, principalmente, né? As mães e as mamães atípicas ficam totalmente perdidas, né? Sai para um ambiente, todo mundo olha, o pessoal julgando, o pessoal é meio sem noção mesmo e fica julgando a gente. Depois que eu me tornei mãe, isso ficou mais claro ainda, porque não, você não vai ter um filho atípico. Qualquer criança que dá uma birra, que faz qualquer coisa, as pessoas vão olhar, vão te julgar e vão querer falar para você o que você tem que fazer com seu filho. Então, é muito difícil isso pra gente. Me fala aí no chat. Você já sentiu isso? Teve esse sentimento de impotência, de o que que eu faço agora? Como é, como é que vai ser o futuro do meu filho? Que é outra questão que as mães me falam muito. O que que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui? Como que ele vai se virar? Será se ele vai casar? Será se ele vai fazer faculdade? Será se ele vai ter alguém para cuidar dele? Será se ele vai conseguir ir ao banheiro, tomar um banho sozinho? Vamos mais profundo aí, né? Que tem vários graus de autismo. Então, compartilha aqui comigo no chat. Você já teve esse sentimento? Fala aqui pra mim. E acredite, vocês não estão sozinhos. Eu já tive sentimentos como esse, principalmente antes de me formar, que eu tive muita experiência com muitas crianças e trabalhei em associações e muito contato com muitas famílias. E eu estou aqui justamente para te ajudar, né? A ter uma visão, a sair desse buraco, né? Ao longo desses anos eu fui desenvolvendo uma metodologia específica para que de fato eu consiga entender que essa criança ela está evoluindo. E um primeiro ponto sobre isso tudo que eu sempre falo, quem me acompanha no Instagram já sabe, é a questão do autocuidado seu aí, mamãe. Mamãe ou profissional, professor, quem for. Né? Como que tá esse processo? Porque às vezes a pessoa fala, mas como assim eu? É meu filho, é ele, é o autista, é ele que eu quero que você cuide, não de mim. Mas quem cuida de quem cuida? Eu venho feito projetos, né, fazendo projetos lindos de autocuidado da mamãe, desse olhar para mães, né, desse olhar para si mesmo, porque isso faz toda a diferença durante esse projeto. Não é só o seu filho, não é só o seu aluno, não é só o seu paciente, é você também. Então, a partir do momento que eu consegui olhar para mim, Suelen, como pessoa, como profissional, como mãe, conseguir ter o meu cuidado e estar mais disponível para as pessoas, para os meus pacientes, para a minha família, para as minhas filhas, isso tudo mudou. Eu sei que a realidade da mãe atípica é totalmente diferente, principalmente a mãe sem rede de apoio, que é o que mais acontece. Uma mãe que está separada, que não tem apoio nenhum, mas é possível a gente ter esse olhar e se conectar. Então, o meu conceito, vocês vão ouvir muito essa palavra aqui, é a conexão, tanto com a gente, tanto com a criança, tanto com a clínica, tanto com a escola. Então não tem nada vago aqui, sabe? Não tem nada confuso. A gente vai buscar um caminho certo para se conectar. E durante esses próximos dias, durante a jornada, vocês vão entender tudo isso aqui que eu tô falando para vocês. E isso tudo vai ficar mais claro, tá? Eu costumo dizer que esses resultados que você vai ter a chance de experimentar também não são frutos de mágica, tá, gente? Não é de um dia para o outro. Ah, consegui esse resultado, meu filho parou de dar birra, parou de agredir, parou disso. Não, não é mágica, não é de um dia para o outro. Precisa de muito esforço, muita dedicação, muito estudo e ciência, principalmente.
Então, isso aqui, tudo que eu tô compartilhando com vocês é real, leva tempo, né? Leva dedicação, disposição, mas funciona. Então, gente, vamos entender agora por que o seu filho, paciente ou aluno não está desenvolvendo como poderia. Por quê? Porque você está vendo que está empacado aí, né? Esse tratamento não está dando certo, os pais totalmente perdidos dentro desse contexto, sem saber o que fazer. Será se eu estou protegendo demais meu filho? Será se eu estou indo na terapia correta? Será se eu estou fazendo certo? Será se esse profissional está me passando a orientação correta? E por outro lado, o profissional também com essas dúvidas, né? O que eu faço com esse pai? O que eu oriento? Qual o objetivo de intervenção eu coloco? O que eu faço com esse paciente aqui dentro da minha sala? Então, eu vejo que o problema está dos dois lados, né? Tá tanto nesse profissional que presta serviço, tanto nos pais, quanto na escola também, que nesse professor que está perdido, que às vezes não teve nenhum tipo de capacitação. E por isso que eu estou aqui falando para vocês e compartilhando o meu conhecimento com vocês. Então, assim, o que acontece dentro desse percurso aí de diagnóstico? Primeira coisa, né? Você recebe o diagnóstico, mamãe, e fica perdida, tá? Né? Você começa a perceber os atrasos, às vezes a mãe já vem percebendo esses atrasos aí, desde bebê, né? Desde bebezinha, a mãe já percebe, e aí já começa os julgamentos. As pessoas começam a falar: não, mas você é louca, que esse menino não tem nada, que o pai dele também teve um atraso no desenvolvimento. Atraso não, né? Não é assim que as pessoas falam, mas o pai dele demorou a falar, foi falar com 5 anos de idade. Esse menino é normal, você que tá colocando doença para ele. Qual a mãe que já teve isso? Me conta aqui nos comentários. Qual a mãe, né? Que vocês estão me contando aqui. Então é isso. Primeira coisa, já coloca a mãe de louca que a criança não tem nada que pode esperar. E esse é meu lema, né? Não espere, não espere, pelo amor de Deus, não espere. O desenvolvimento da criança vale ouro. Então eu percebi algo e já tenho que procurar ajuda. Mas aí eu tô contando para vocês aqui, quando você recebe o diagnóstico e fica mais perdida ainda, tá? Conseguir o diagnóstico. Que às vezes demora, às vezes é difícil. Mas e agora? O que eu faço? O que eu faço? Porque a gente fala, né? Alguns profissionais se referem a isso como uma receita de bolo. Você recebe o diagnóstico, tem a receita de bolo. Ó, você vai levar seu filho 2 vezes na fono, 2 vezes na psicóloga, 2 vezes na TO. Pronto. E tomar essa medicação aqui. E te entrego lá. Gente, eu fico imaginando a cabeça da mãe nesse momento. Eu mesmo, que sou muito detalhista, e várias mães já me relataram isso. Fala assim, meu Deus do céu, como assim? E aí, você vai seguir essa receita de bolo ou você vai para onde? Para o Google, né? Você vai pesquisar ali qual tratamento, o que eu faço, como que é. E nenhuma dessas minhas aulas de especialização, a gente teve aula com um professor de fora, americano, ele falou isso. Gente, existem mais de 200 tipos de tratamentos para autismo no mundo. Deve ter mais agora, né? Que aquela época já tem um tempinho. Gente, é muito tipo de tratamento. Tem tratamento usando com cavalo para ajudar, tratamento imitando a criança, tratamento no chão, tratamento. Então, o que você tem que ver, papai, mamãe e profissional buscar? A ciência. O que é comprovado, o que tem dados científicos. E mesmo tendo dados científicos, às vezes tudo tem, né, os dois lados, às vezes tem os ataques, como tem algumas abordagens, e os pais ficam perdidos. Então, assim, você precisa buscar dados realmente científicos, buscar depoimentos, buscar mães que fizeram o mesmo tratamento que você está buscando, e filtrando isso tudo, né, gente? Eu falo que quando você se depara com um profissional bom no início dessa jornada, fica tudo mais fácil, né? Que o profissional pega na sua mão e te guia. Isso aconteceu comigo, com a minha filha quando era recém-nascida, a pediatra. Eu apaixonei com a pediatra, era uma pessoa tão clara assim no que eu precisava fazer em relação à amamentação, em relação aos marcos de desenvolvimento da minha filha, que você fala, nossa, eu tô com ela até hoje, eu falei, eu quero essa pessoa para me guiar.
Vocês precisam de alguém para te guiar. Vocês precisam de entender se você está ou não no caminho certo. Não dá para você ficar com dúvida. Não dá para você ficar levando seu filho num lugar que você fica totalmente inseguro. Então, é um turbilhão de emoção aí, né? Por isso que eu já comecei a falar com vocês do autocuidado, porque eu sei o tanto que é difícil. Eu sei o tanto que as famílias ficam perdidas. Eu sei como é o desespero. Eu já atendi quase 2.000 famílias. Eu já tive tantas mães aqui do outro lado do consultório, igual vocês estão aí do outro lado da mesa, chorando, me relatando todas as angústias e tudo que elas já passaram. Eu não quero que vocês passem mais por isso. Eu não quero que vocês fiquem sofrendo um tratamento errado ou sem saber o que fazer. Não precisa. Vocês precisam de um profissional para te guiar nesse processo e eu estou aqui para isso. Eu sou essa profissional e eu tenho total autonomia, né, para falar isso para vocês, pelos meus anos de atuação, pelas famílias que eu atendi, pelos depoimentos dos meus alunos. Então, eu posso te guiar nessa jornada, mas você precisa de alguém para te guiar, porque senão você vai ficar totalmente perdido. E aí, o que acontece? Então, primeiro você recebe esse diagnóstico perdido. Segundo, você vai começar a procurar esse tratamento. Você acaba colocando, né, ou onde você tem um plano de saúde, ou onde você, não sei, às vezes tem alguma associação aí na sua cidade. Tudo vai depender também, tem a questão financeira, são vários fatores, né? Mas aí, o que é o mais comum que eu vejo? O pai coloca em uma clínica e vai seguir a receita de bolo. Mas aí, gente, não dá resultado. Eu falo muito isso, você, papai, mamãe, são os maiores especialistas do seu filho. Ah, Suelen, mas eu não estudei autismo, eu não especializei em nenhum método e tal. Mas você conhece o seu filho desde o dia que ele nasceu. Você sabe quando o seu filho, né, tá sentindo dor, mesmo com toda a dificuldade de comunicação. Você sabe quando seu filho, né, tá incomodado e você consegue perceber se ele tá evoluindo ou regredindo. E sabe o que acontece? Muitas crianças regridem com essa receita de bolo. Porque um tratamento 2 vezes por semana, 1 vez por semana, de meia hora, não funciona para autista. Infelizmente, eu tenho que contar isso aqui para vocês. Ah, Suelen, mas é o único tratamento que eu tenho na região e tal, o que eu faço? Calma que eu vou explicar para vocês, eu vou dar alternativas, é claro. Eu não vou só falar aqui o que está errado, eu vou dar alternativas. Mas esse tratamento aí que você está fazendo, ou que você, profissional, infelizmente também está fazendo pela sua realidade, não funciona. 1 vez por semana não funciona. 30 minutos não funciona. Não ter a orientação desse profissional não funciona. Tratamento do TEA, gente, não é esse tratamento que você deixa seu filho, fica lá na recepção, esperando, passou o tempo, pega seu filho e volta para casa. Se é isso que você está fazendo, tá tudo errado. Não é assim que funciona. Precisa ter um envolvimento e uma compreensão por parte da família. Precisa ter conexão, que é o que eu falei com vocês. Ah, Suelen, mas isso você está falando é um sonho, meu sonho era ter isso. Isso é possível. Isso é possível. E eu vou mostrar essa ferramenta para vocês. Eu já tive paciente que ficou 2 anos fazendo tratamento incorreto. Fazendo tratamento em que essa criança chorava todos os dias. Todos os dias. E a mãe achava que estava certo, porque é autista, né? Tem a dificuldade, deve ser que tá certo. Não tá, gente. Tratamento correto é para a criança evoluir, é para a criança estar feliz. A criança tem que gostar de tratamento, ela tem que gostar do terapeuta. E você tem que observar a evolução nessa criança. Você, mamãe, que conta pra gente sobre essa evolução, e não o contrário. Então, o terceiro ponto aqui é, você precisa entender sobre o tratamento. Não estou falando que você tem que fazer especialização, que tem famílias até que fazem, né? Mas não é isso. Você não precisa parar sua formação, sua profissão, para especializar em autismo, em tratamento, não. Mas você precisa entender o básico, que é o que eu vou contar aqui para vocês agora. Então, vamos lá. Primeira coisa para você entender sobre esse tratamento é a avaliação do profissional.
Mesmo que você não entenda sobre TO, fono, psicopedagogo, que seja a profissão que você está levando seu filho, você precisa de uma avaliação, gente. Isso é o básico. Sabe aquela coisa que você fizer o básico bem feito, dá certo? E infelizmente muitos profissionais não fazem isso. Isso é para você, profissional, também. Primeira coisa, começou o atendimento, mamãe, seu filho nem vai no atendimento, é você e o cônjuge, o companheiro, né, que vai no atendimento e vai fazer uma avaliação. Essa avaliação vai incluir uma boa anamnese. O que é essa anamnese? Entender o histórico da criança. Se esse profissional começa a atender seu filho, só pega ele e não sabe da história dele, não adianta nada. Entender o histórico, desde quando nasceu até agora. Outra coisa, rotina. Isso aí, se o profissional não te pergunta como que é a rotina dessa criança, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, como que ela acorda, é bem-humorada, é mal-humorada, toma uma madeira, não toma, vai no banheiro, não vai, o que faz? É tudo muito detalhado. O autista, né, eu preciso entender esse funcionamento individualizado ali da sua criança para poder montar um bom planejamento. Então, como que é essa rotina de forma detalhada? Se o profissional pegou esses dados com você, tá perfeito. Então, e a partir disso ele vai fazer uma avaliação. Essa avaliação vai depender de cada área, né? Então, a fono tem que fazer uma avaliação de acordo com o que ela observou lá, utilizando testes, utilizando avaliações validadas aqui no Brasil. A TO vai fazer o perfil sensorial, vai entender como que é essa criança. O psicopedagogo, a mesma coisa. Se for uma psicomotricidade, a mesma coisa. Tudo a gente precisa de saber de onde que essa criança, né, tá partindo ali, qual a habilidade que ela já tem para eu ampliar e qual habilidade ela tem muita dificuldade para eu reduzir essas dificuldades. Então precisa de uma avaliação, você precisa receber. Quantas famílias que quando vêm para o meu atendimento eu falo, deixa eu ver as avaliações dos profissionais, os relatórios. Cadê? A família fala, Sueli, nunca me entregaram um relatório. Nunca, não sei o que foi feito. E aí eu coloco você, família, como protagonista nesse processo. Que infelizmente a gente tem que ser, gente. Eu também sou assim, às vezes eu vou no profissional, às vezes você vai e a pessoa não te fala nada, não te passa nada por escrito. Peça, isso é seu direito. Eu quero uma avaliação por escrita do que está sendo feito, de quais são as habilidades que o meu filho tem e o que vai ser trabalhado. Então, dentro dessa avaliação, o segundo ponto é ter objetivos de intervenção. Qual é o objetivo? Tem que estar claro para você. Então, vamos lá. Tem que fazer a avaliação, a anamnese, entender a rotina, uma avaliação validada com objetivos de intervenção. Te entregar isso dentro de um relatório. Você tem que ter isso. Primeira coisa. Me conta aí quem já recebeu algo assim. Porque, infelizmente, a maioria das famílias que vem para o meu atendimento não tem nada, não tem dado nenhum. Isso não existe, por isso que seu filho não está desenvolvendo. Não tem objetivo, não tem a base. A base de qualquer tratamento é isso. E não tem. E aí, dentro aqui da psicologia, da ciência ABA, né, de um tratamento seguro, a gente tem várias avaliações fantásticas, como o VB-MAP, vocês podem anotar essas avaliações para pedir. Tem o Portage também, que ainda é muito utilizado. Tem avaliações de habilidades sociais. Tem o ABLES, tem o AFOS, alguns nomes em inglês, né, dessas avaliações que foram traduzidas, mas são todas avaliações que vão ajudar dentro deste processo. E tem que ser uma avaliação validada, não pode ser da cabeça do profissional, não. Ou ele pega um livro, eu brinco, tem um livro no Brasil, tem muitos livros bons, quando eu comecei minha trajetória nem tinha ainda livros traduzidos. Tem livros bons, às vezes o profissional pega um livro e vai fazendo ali, seguindo o que está falando no livro, sem avaliar. Por habilidade, por exemplo, imitação, tem que fazer isso e isso. Aí ele vai e começa a fazer com a criança. Habilidade social, brincar. Não é isso, gente. Não é para você receber
um negócio falando, ó, tem que fazer isso de brincar, isso de habilidade, isso de... Não, você quer uma avaliação com gráfico. Anotem isso aí, gráfico. Profissional sério, coloque isso em gráfico e te mostra, ó, mamãe. É claro, né, após avaliar, que pode demorar essa avaliação, a gente tenta fazer o mais rápido possível, porque, como eu falei, o desenvolvimento da criança vale ouro. Então, eu faço isso o mais rápido possível, essa avaliação, mas é uma avaliação de fato demorada, porque eu estou falando de um desenvolvimento global, uma avaliação que eu vou na escola, que eu vejo contexto social, que eu vou na casa dessa criança. Então, às vezes, vai demorar, sei lá, 6 sessões, 8 sessões de 1 hora, 10 sessões de 1 hora, então às vezes vai 2 semanas, 3 semanas avaliando, mas que seja para ser feita uma boa avaliação. Acabou a avaliação, ou que pode ser que seja só na clínica também, tudo bem. Acabou? Entrega. Você, profissional, entrega isso para a família e explica o que vai ser feito. Anota aí, por favor. Objetivo de intervenção tem que ter prazo. Eu tenho esses objetivos aqui a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. A curto prazo a gente pode considerar, vai depender da criança, mas 1 mês eu quero que ela adquira essas habilidades. Com 6 meses essa, daqui 1 ano eu quero essa. Ou que seja, né, 1 mês, 3 meses, 6 meses, mas tem que ter prazo. Então vocês entendem quando eu falo com vocês da clareza? Você familiar aí sente essa clareza? Me fala aqui nos comentários. Essa clareza de eu sei o que está acontecendo, eu sei o que tem que ser feito. E aí te digo mais, além de receber esse relatório explicando o que vai ser feito, você tem que ser treinado. Você sabia disso? Fala, nossa, Sueli, mas como assim treinar? Treino parental? Você já ouviu falar disso? Às vezes o pai fala, como assim? Você tem que ser treinado. Então é por isso que eu te falo, às vezes pode até ser que esse tratamento seja meia hora, 1 vez por semana, mas é você que é treinado, não é a criança que é atendida. Eu falo isso muito para os profissionais. Você, profissional que está me assistindo, você quer ser um profissional diferenciado? Você quer ver a evolução do seu paciente? Você quer se sentir realizado com isso, como eu me sinto? Treina os pais. Por quê? Os pais que ficam mais tempo com a criança e eles precisam entender como lidar com esses comportamentos da criança. O que eu faço com esses comportamentos? O que eu faço com a birra? O que eu faço na hora da crise? O que eu faço para essa criança falar? A gente vai discutir isso nas próximas aulas. Mas você precisa ser treinado. Então você precisa saber o que você vai fazer em casa. E é isso que eu faço no meu trabalho. Eu me conecto com essas famílias, eu peço para elas buscarem ajuda, para psicoterapia, para a mãe se cuidar e entender, né, desse processo e o que tem que ser feito em casa. E às vezes são coisas simples, mamãe, que você vai receber de orientação. Você fala, Sueli, mas eu não tenho tempo, o que eu vou fazer? Não! Segue a rotina da criança, seu filho, a hora de escovar o dente. No lugar de, sei lá, escovar o dente dele com pressa, você vai receber uma orientação do que fazer para ele conseguir fazer isso sozinho. No lugar de dar a comida na boca dele, você vai receber uma orientação do que fazer para ele comer sozinho. No lugar de entregar as coisas para ele desesperado quando ele está chorando, você vai saber o que fazer para antecipar isso ou para estimular a comunicação dele. É isso que a gente faz dentro de uma ciência, dentro de uma seriedade, dentro de tantos milhares de estudos que foram feitos, como é o caso, né, da ciência ABA, que é o que eu trabalho, que é o padrão ouro de atendimento. E se você já ouviu falar mal dessa ciência, ou a ciência ABA faz isso, ela robotiza, ela isso, tá tudo errado, porque tem as pessoas que desconhecem sobre o que é ciência. Ou, infelizmente, existe esse grupo de profissionais aí, como eu falei, que fizeram essa especialização de qualquer jeito, que está atendendo de qualquer jeito, que queima o filme, né, da nossa abordagem. Mas são profissionais ruins. E como em todo lugar tem. Tem profissional bom, tem profissional ruim. Tem contador bom, contador ruim. Tem médico bom, médico ruim. Não significa que a medicina é ruim. É aquele profissional. Assim como aqui na Ciência ABA. A Ciência ABA é maravilhosa. Ela traz resultados fantásticos. Ela é humana. A base da Ciência ABA é ser humana, individualizada, com treinamento de pais, te explicando o que você tem que fazer na hora de uma crise, na hora de uma birra, dando treinamento na escola,
organizando, orientando a equipe, é fantástico. E é isso que eu quero que vocês vão entendendo ao longo aqui dessas aulas. Eu quero desmistificar muita coisa para vocês e mostrar o que realmente funciona. Porque, como eu falei, é claro, é objetivo, você vê, é palpável. Os resultados são palpáveis. Quantas crianças eu já atendi que com 2 aninhos não falava, muita birra, muita crise, não conseguia usar o banheiro, questão do desfraude, alimentação, não interagia, né? E com 4 aninhos, após uma intervenção ABA intensiva, que a intensidade vai depender da criança, de quantas horas serão, mas a literatura fala no mínimo aí 10 horas, 2 horas por dia, que inclui treinamento parental. Então, após esse tempo de intervenção, essa criança com 4 anos, ela está pareada com os coleguinhas. O que é isso? Você não consegue perceber que essa criança tem uma dificuldade maior, porque ela foi trabalhada, foi desenvolvida as habilidades. Gente, o autismo não tem cura, não é doença, não tem cura, mas tem tratamento. E é isso que eu quero abrir os olhos de vocês, né, para não esperar, para procurar um profissional correto, troca de profissional, não precisa ter vergonha, pede relatório, por favor, papai. Porque senão vai chegar lá na frente, que você vai falar, oh meu Deus, bem que aquela menina, como é que é? Falou aquele dia, naquele evento sobre isso, vocês vão lembrar de mim. Porque o tanto de paciente que eu recebo com 8, 10 anos de idade, mas já estão entrando na adolescência. Já é tudo mais difícil. Eu sei que tem muitas mães aqui de adolescentes. A gente vai falar mais sobre isso, que é claro que é possível desenvolver na adolescência, no adulto, na velhice. Eu já atendi idosos. Toda idade é possível de desenvolver. Mas quando é pequenininha é mais fácil. O cérebro dessa criança está a todo vapor. Ele está querendo aprender. Então a gente não pode perder tempo, nem com tratamento errado, nem com desinformação, nem cair na mão de um profissional que só vai te enrolar, né? Você merece isso, seu filho merece ter um tratamento correto. E o quanto antes a gente inicia a intervenção da forma correta, é fantástico. E é claro que a gente tem que avaliar se tem comorbidades ou dupla excepcionalidade, ou seja, não é só autista. Tem o TDAH junto, tem o TOC, tem o TOD, tem deficiência intelectual. Mas sabe qual que é a questão aqui? É essa questão individual. Eu vou olhar de forma individual para essa criança. Por isso que eu te falo, papai, não compare. Não fique comparando o seu filho com o outro. Você olha na clínica, essa criança está fazendo isso, o meu não está. Ou ele está ruim, o meu está bom. Enfim, não compare. Cada criança, ela é individual, ela vai ter suas características, independente se é autista ou não. A gente está falando aqui do autismo porque no autismo tem um grupo de características que envolve. A gente está falando de um espectro. E só para esclarecer aqui sobre o autismo bem rapidinho aqui, tá, no final dessa aula. O autismo, gente, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. E a gente está falando de um espectro em que essa criança é como se ela estivesse aqui dentro de um espectro. Que tem os níveis, né? O nível 1, 2 e 3. Então, no nível 1 é como se ela ainda conseguisse comunicar, interagir, perceber as coisas melhor ao redor. No nível 2 isso fica um pouco mais difícil, às vezes ela não consegue comunicar, falar, tem muita dificuldade social. E no nível 3 é tudo mais difícil, né? Então, ela pode ser agressiva ou autoagressiva, não comunica pela fala, né? Tem comportamentos agressivos, muita birra. E aí esse espectro, esses níveis, eles podem se mesclar. Então eu posso sair aqui do 3 e ir para o 2. Eu posso sair do 3 e ir para o 2 e ir para o 1. Sim, a gente tem caso de autista nível 3 que foi para o nível 1 de suporte. Por quê? Porque fez a intervenção correta. Porque achou um profissional correto, teve a orientação correta. E como eu tô falando aqui para vocês, às vezes vocês gastam muito dinheiro com as terapias e, na verdade, quem precisa de orientação é você. Quem precisa entender o processo é você. E mesmo você que não tem condição nesse tratamento, você pode aprender. Você pode entender como lidar. E eu estou aqui para te mostrar isso pelo método que eu desenvolvi, por esses anos aí de atuação. Então você precisa de orientação. A gente fala que o problema do autismo não é o transtorno,
É a desinformação, é a falta de orientação, é esse pai estar perdido e procurar qualquer coisa para ser feita. E assim, eu vejo que os pais às vezes é assim, meu filho tá na terapia, pronto. Ufa, não preciso de fazer mais nada. Tô fazendo o meu papel. Infelizmente, papai, eu vou precisar te falar isso. O seu papel como pai não é levar seu filho e buscar na terapia. Não é falar, pronto, fiz minha parte. Não. Você tem que participar. Suelen, mas é muito mais difícil. É mais difícil, eu sei que é. Eu sei, claro que é. Para uma mãe atípica é muito mais difícil, né? Enquanto os pais típicos estão levando os filhos na natação, no balé, não sei o quê. Você está levando ele na fono, na TO, é mais difícil. E fora isso, você ainda tem que participar do processo. Mas é isso, faz parte. Não dá pra gente também, pra eu falar com vocês, como eu já disse, não é mágica, não é simples, não é assim, leva isso e você vai ter resultado. Não, você precisa participar do processo. E você vai ter resultado. Então, fechando essa parte aqui do tratamento, né, que não tá dando certo, você precisa, então, nesse final de tudo, ter um treino do que você vai fazer. Me conta que você já foi treinado, mamãe, por um profissional. Você precisa ter esse treinamento. E você precisa das reavaliações. Então, não é só ir ali avaliar e pronto. Fica com aquele objetivo a vida inteira. Cadê as manutenções? Cadê os novos objetivos? Essa criança tem que estar evoluindo, né? Tem que ter o atendimento toda semana, supervisão, e essa criança tem que estar evoluindo. E eu preciso entender também o que é melhor para o meu filho. Porque não é essa receita de bolo fono-teopsico, não. Às vezes você pode começar com uma terapia intensiva primeiro e depois fazer fono, ou faz fono junto, ou não, primeiro faz fono, depois... Então, é individualizado e você vai entender sobre esse processo. E dentro de 4, 6 meses, pelo menos, você tem que ter uma reavaliação e receber todo esse relatório novamente, tá? Uau, que aula foi essa, hein, gente? Você viu que é possível ter resultados claros? E eu quero que você saiba de outra coisa. Outro fator que impede o seu filho de desenvolver como poderia, que não faz parte aí dessa questão profissional, é você, pai. Já falei do autocuidado e tem a superproteção. Você protege mais seu filho, você dá tudo na mão do seu filho, você não deixa seu filho comunicar, você não deixa seu filho, você adivinha o que ele tá querendo. Então, isso também vai dificultar nesse processo e você não pode fazer isso. A gente vai falar mais sobre isso na aula de amanhã. Transpor essa ciência APA para a sala de aula e ver que ela realmente dá resultados e que ela realmente ajuda as crianças está sendo, assim, magnífico, não tem preço. E aí, eu já vou contar para vocês aqui sobre a palavra-chave. Anotem aí, conexão. Já que nós iniciamos e falamos tudo, né? Então, para garantir o certificado, você tem que anotar as 3 palavras-chave, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai entender mais sobre tudo isso que eu falei para vocês, que foi muita informação, mas eu preciso abrir, né, os olhos de vocês e mostrar o que está acontecendo, por que está dando errado, para você entender que você faz parte desse processo e que tudo pode ser diferente a partir disso, dessas informações que eu passei para vocês hoje. Com certeza, me conta aqui o que vocês acharam das aulas. Compartilhe, né, como eu já falei para vocês. Muito bom ver o comentário, ver o elogio de vocês. E aí, como prometido, a gente vai falar na próxima aula sobre os 3 fatores que alavancam o desenvolvimento da criança autista ou da pessoa autista, né? Então, não perca essa oportunidade de aprender mais. Traz seu caderninho. Gente, eu anoto tudo. Eu tô até com minhas coisas de anotação aqui, ó. Quando eu tô assistindo a aula, eu anoto as dúvidas. Vou deixar uma caixinha lá no meu Instagram. As dúvidas que vocês tiverem, podem colocar lá na minha caixinha, que eu vou responder vocês, tá? Com todo carinho. Deixem na caixinha que é mais fácil, porque é muito comentário. Então, essas dúvidas que vocês tiveram da aula de hoje, pode deixar tudo lá na caixinha que eu vou abrir agora para vocês lá no Instagram, tá? Então, aproveite para continuar essa interação comigo lá no Instagram, que durante essa semana eu não paro, eu tô aqui à disposição de vocês para ajudar vocês o máximo. Me conta como que é, o que vocês estão sentindo desse tratamento, se indaguem, se perguntem, busquem informação de qualidade. E vai ter muita coisa boa aqui, o melhor ainda está por vir. Isso foi só uma introdução
de tudo, né, que eu tenho para contar para vocês. É muita coisa, é muita informação e eu adoro estar aqui nesse ambiente com vocês. Muito obrigada a todo mundo que ficou até agora, a todos os elogios, a tudo que vocês falaram. A gente continua conversando lá no Instagram e eu espero vocês, então, na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá!